Oi, pessoal. Então, vocês devem ter assistido no centro de mídias dessa semana. As 3 aulas da semana foram sobre proporção. Então, a atividade que eu preparei para vocês em formulário que vocês vão fazer essa semana também é sobre proporção direta e inversa. Então, eu tentei resumir aqui numa aula mais rápida sobre esse assunto. Bom, então o que significa proporção? É uma igualdade entre duas razões. E o que é uma razão? Uma razão são valores escritos no formato de divisão. Ah, mas aqui está fração. Mas a gente lembra, né? Todos vocês lembram que toda fração representa uma divisão. Então, A sobre B é a mesma coisa que A dividido por B. C sobre D é a mesma coisa que C dividido por D. Como que eu faço para verificar se as razões são ou não são proporcionais? Bom, a gente chama de meios esses números aqui, quando a gente multiplica cruzando meios, e aqui os extremos. A multiplicação desses valores sendo iguais significa que há proporção entre eles. Então, quando eu faço A multiplicado por D e o resultado for igual a B vezes C, então significa que as razões são proporcionais. Na prática, 5 sétimos é proporcional a 25/35 avos? Será se a multiplicação entre os meios e os extremos, que é assim de forma cruzada, forem iguais. Então, aqui, 5 vezes 35 é igual a 7 vezes 25? 7 vezes 25 dá 175 e 5 vezes 35 também dá 175. Então, sim, eles são proporcionais. Aqui mais algumas afirmações para verificar a proporção. 1/4 é proporcional a 15/60 avos? Se 1 vezes 60 for igual a 4 vezes 15, sim, eles são proporcionais. 1 vezes 60 é igual a 4 vezes 15, que é igual a 60. Letra B. 7 oitavos com 28/32 avos. Então, eu vou fazer 7 vezes 32. Se for igual a 8 vezes 28, eles são proporcionais. 7 vezes 32 é igual a 8 vezes 28, que são 224. O resultado das duas multiplicações dá 224. O terceiro, 5 terços e 45/27 avos. 5 vezes 27 igual a 45 vezes 3. Ou 3 vezes 45, só muda a ordem. 3 vezes 45 é igual a 5 vezes 27, que dá 135. Bom, nessas multiplicações que eu comentei, a gente pode também fazer exercício com um valor desconhecido. Então, se eu tiver duas razões, né, e uma igualdade, então significa que eu estou verificando se há proporção. Eu tenho aqui um valor desconhecido. Então, eu vou usar a multiplicação que eu expliquei para vocês agora. 8 vezes 48 igual a x vezes 32. 8 vezes 48 dá 384. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, aí eu vou fazer o inverso da multiplicação. Então, eu faço 384 dividido por 32, que dá 12. Então, para que seja verdadeira essa proporção, o valor desconhecido x deve ser igual a 12, para que a multiplicação seja verdadeira. Bom, agora vamos ver a diferença entre proporção inversa e proporção direta. Aí, quando se fala em proporção, a gente vai trabalhar com medidas, né, com grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tempo, distância, peso, né, volume, tudo que pode ser medido, a gente chama de grandeza. Aí, quando
as grandezas são diretamente proporcionais, elas aumentam simultaneamente iguais. Por exemplo, se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Vamos ver na prática. Então, um polvo, ele tem 8 tentáculos. 2 polvos tem 16, ou seja, dobrou a quantidade de polvos, vai dobrar a quantidade de tentáculos. 3 polvos, então triplicou de 1 para 3. 8 tentáculos para 1, 24 para 3, ou seja, 24 é o triplo de 8, 3 é o triplo de 1. E a mesma coisa acontece com receitas. Para uma receita, eu preciso de 3 ovos. Se eu dobrar a receita, eu tenho que dobrar a quantidade de ovos. Uma receita, 3 ovos. 2 receitas, 6 ovos. Se eu triplicar a receita, vai triplicar os ovos. Mas só vale para dobro e para triplo? Não. Para quádruplo, quíntuplo, ou seja, as duas grandezas têm que aumentar de forma proporcional. Se é o dobro para uma, tem que ser o dobro para outra. Se uma aumenta 10 vezes, a outra tem que aumentar 10 vezes também. Inversamente, o próprio nome já diz, agora é o inverso. Se uma grandeza dobra, a outra tem que ser reduzida pela metade. Se uma grandeza aumenta 2 vezes, a outra tem que ser dividido por 2. Se uma aumenta 3 vezes, a outra tem que ser dividida por 3. Olha um exemplo numérico. Eu tenho um veículo que está se movimentando a 120 km por hora. Para um determinado percurso, gasta-se 1 hora para chegar com essa velocidade. Se a velocidade for reduzida à metade, ou seja, dividido por 2, 120 dividido por 2 dá 60. O tempo aumenta em 2 vezes. Então, aqui eu dividi por 2, do lado de cá eu multipliquei por 2. Então, aqui vocês já sabem qual que é o valor do x. Não porque está escrito aqui, é porque vocês já entenderam o cálculo que foi feito aqui. 120, para chegar no 30, eu dividi por 4. Se eu dividir por 4, o tempo vai ter que ser multiplicado por 4. Bom, mas eu posso fazer o cálculo usando equação também? Sim, só que agora na inversa, na proporção inversa, eu não posso multiplicar cruzado, eu tenho que multiplicar de forma direta. Então, eu vou fazer 60 vezes 2 igual a 30 vezes x. 60 vezes 2 dá 120. Aí, aqui eu faço o inverso da multiplicação, 120 dividido por 30, que deu 4 horas. Bom, aí agora nesse exercício aqui, a gente vai classificar algumas situações em proporções inversa ou direta, tá? Então, aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A medida do lado de um quadrado é o seu perímetro. Então, vocês sabem que perímetro é a soma dos 4 lados. E sim, ele é diretamente proporcional. Aumentou o tamanho do lado do quadrado, aumenta o tamanho do perímetro de forma proporcional. Porque se eu tenho um quadrado que mede lado 2, o perímetro vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá 8. Se eu tenho um quadrado que tem lado 4, o perímetro será 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá 16. Dobrou o lado, dobra o perímetro. Então, sim, diretamente proporcional. O tempo que um automóvel leva para percorrer uma certa distância e a sua velocidade. E inversamente proporcional, porque a gente acabou de ver esse exemplo
no slide anterior, né? O tempo com a velocidade. A quantidade de funcionários de uma fábrica é o número de produtos fabricados. Então, quanto mais funcionários, mais produtos. Então, ela é diretamente proporcional. A distância percorrida por um veículo é a quantidade de combustível usado. Quanto mais longe for o caminho, mais combustível é necessário e de forma proporcional. Então, diretamente proporcional. A quantidade de trabalhadores é a construção de um muro, sendo mantido o mesmo ritmo. Bom, se eu tenho 2 pessoas para construir um muro e elas demoram um dia para terminar o trabalho, 2 trabalhadores, um dia. Se eu aumentar os trabalhadores para 4, eles vão terminar o serviço em metade do dia. Mais trabalhadores, menor tempo para terminar o serviço, porque o trabalho é o mesmo. Ó, tá escrito aqui, construção de um muro. Então, mais pessoas trabalhando, menos tempo para terminar o serviço. Inversamente proporcional. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo do quadrado, né? Porque ele merece mais atenção. Ó, um quadrado de lado 1 centímetro. Perímetro é a soma dos 4 lados. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, que deu 4. Aqui, dobrou a medida do lado. Aí, vai dobrar o perímetro também. Agora, eu vou ver o que acontece em relação a esse quadrado com esse aqui. Ó, aqui mede 1, aqui mede 3. Triplicou o lado. Então, o perímetro vai triplicar também, que 3 mais 3 mais 3 e mais 3 dá 12, tá? Muito bem, então essa foi uma aula sobre proporção inversa e proporção direta. Aí o próximo vídeo eu vou explicar para vocês sobre os exercícios do formulário que a gente vai fazer. Até já, então. Ai, meu Deus, que eu não consigo terminar o vídeo.